Meus amigos, muito boa noite a todos vocês, saudações rubro-negras a todos, muito obrigado a você aí, companheiro rubro-negro e anti-rubro-negro, que vai participar desse debate, onde, antes de ingressar no mérito do tema do vídeo, eu queria falar 4 coisas muito importantes para você. A primeira delas, queria te pedir para se inscrever no canal e deixar o like, faça isso agora mesmo, imediatamente, porque nós estamos chegando aos 100 mil e o YouTube nos recomendaria mais, de forma que seriam mais rubro-negros e anti-rubro-negros participando desse debate. A segunda questão é pedir a você, companheiro rubro-negro, que atente para o link que eu vou deixar no vídeo e na descrição do mesmo, que é o link de acesso à plataforma Bet7k, que eu acho você se divertiria muito exercitando os teus conhecimentos de futebol, apostando, se divertindo nessa plataforma. Não tem nenhuma dúvida que isso seria bastante divertido, seria um importante entretenimento para você. Então tá um link aí no topo dos comentários destinados a vocês. A terceira é que você participasse desse vídeo deixando a tua opinião. Eu gosto muito de lê-los, eu leio todos os comentários, vocês sabem disso, de forma que vocês podem se comunicar comigo dessa maneira. E a quarta, e é muito importante que você preste atenção nela, eu não tenho nada contra o companheiro Rica Perrone. Eu apenas quero fazer um contraponto a ele, porque acho que ele institucionalizou a questão e eu, desse lado de cá, quero aqui rebatê-lo. Provavelmente ele nem me conhece, não sabe quem eu sou, mas eu o conheço. Sou inscrito no canal dele, assisto os vídeos, concordo e discordo, mas humildemente dessa vez quero discordar. Não faço aqui nenhum depreciativo a ele. Se eu tivesse que fazer uma crítica a ele, em todos os vídeos, independente de ter concordado ou não com ele, por muitas das vezes discordo, mas respeito. Se eu tivesse que fazer uma crítica contundente, diria só quando ele, na verdade, apequenou ali o debate, quando ele, naquele imbróglio com o Casagrande, usou a enfermidade dele como argumento, e eu achei aquilo de profundo mau gosto. É uma doença, independente da ideologia, independente do Casão ser chato pra caramba, por muitas das vezes, de concordarmos ou não, usar a doença dele, a enfermidade, como argumento, eu achei que não foi de bom tom, inclusive até não no nível da inteligência do companheiro Rica Perrone. Então, tirando isso aí, eu respeito muito aquilo que ele fala, mas estou aqui para tecer, obviamente, suspeitas de que ele seja um anti-rubro-negro convicto, porque ontem ele disse que, ou hoje, me passaram o vídeo. É o seguinte, eu vou te contar a história. Eu comecei a receber algumas mensagens e ler algumas mensagens de que o Pedro teria sido culpado por aquela derrota, por aquele gol. Eu comecei a achar isso estranho, porque o Pedro estava lá na posição dele. De fato, o Brasil se desorganizou muito. Você via ali naquela foto que circulou pela internet que tinham 6 jogadores, inclusive o Rafinha, na mesma linha de atacantes. O Brasil ontem jogou deixando a Croácia jogar. O Brasil ontem, meus amigos, não demonstrou a mesma energia, a mesma intensidade que foi característica desse jogo agora, Inglaterra e França. Eu estava comentando isso lá no grupo do Telegram. Eu disse, caramba, se o Brasil jogasse, mesmo com um time individualmente muito melhor, contra essas equipes, o Brasil perderia o jogo, eu não tenho nenhuma dúvida, porque a intensidade foi marcante. O Brasil ontem se acomodou vendo a Croácia tocando bola ali no meio campo, botando o Brasil na roda sem o Brasil chegar, sem o Brasil marcar. E aquilo me incomoda profundamente, porque vocês conhecem muito bem quais são os meus pontos prediletos no futebol, dentre eles ter a bola, e aquilo me incomoda. Todas as vezes que o Flamengo joga dessa maneira, como o Dorival jogou nos últimos tempos, entregando a bola para o adversário, isso me incomoda. O Flamengo tem que ser aquele da época do Jesus, não porque foi vitorioso, mas eu acho que o time de futebol, ele tem que ter a bola, tem que brigar por ela e tem que ser intenso nas suas transições. E o Brasil ontem foi ao contrário disso. Então, o que aconteceu ali, naquele gol, no meu entendimento, foi vaidade pura. Vaidade dos jogadores que queriam decidir a partida, de que queriam vencer, subestimar a Croácia naquele momento. Vaidade
eu diria, do Tite, que promoveu substituições erradas, inclusive a do Vinícius Júnior, que o próprio Rica Perrone também diz que o Tite escalou, ou pondera que o Tite teria escalado para agradar a torcida do Flamengo, como se, na verdade, independente dos 46 milhões, o torcedor realmente estivesse preocupado com o Vinícius Júnior naquele momento. Eu acho que não. O torcedor rubro-negro, aliás, o torcedor aqui do Brasil, eu já falei isso para vocês, não estava preocupado com a seleção brasileira, tinha muita gente torcendo, óbvio, mas ninguém estava preocupado como eu estou preocupado, tipo, muitos igual a mim, mas eu sou torcedor fanático da seleção brasileira, então eu estava debatendo sobre seleção brasileira durante muito tempo. Mas dizer que o Tite convocou, escalou o Vinícius Júnior, e que o Vinícius Júnior não merecia ter iniciado aquela partida como titular, porque ele queria agradar a nação rubro-negra, você me perdoe, mas eu não vou concordar com isso jamais. Inclusive até porque a seleção brasileira, e nós não estamos preocupados exatamente com que jogador está dentro de campo. Temos que criticar a convocação. Como eu digo e reafirmo aqui que o Gabigol tinha que ter sido convocado mesmo, porque se o Gabigol tivesse ontem dentro daquele campo, ele seria um dos batedores e a probabilidade dele perder aquele pênalti seria mínima. Então, o que eu penso é que grandes jornalistas, grandes influenciadores, como é o caso do referido, aproveitam a oportunidade que tem justamente para botar o Flamengo no meio dessa questão. Então, eu já estava lendo os comentários críticos em relação ao Pedro, e eu não estava conseguindo entender, até que um amigo me mandou o vídeo e me explicou, olha, é por isso aí. Ele tem muitos seguidores, influencia bastante, as pessoas ouviram e passaram a entender que realmente o Pedro, lá no ataque, teve culpa daquilo tudo que aconteceu, como se na verdade não tivessem visto a foto, como se na verdade não tivessem assistido, como se na verdade não tivessem percebido os equívocos das substituições do Tite, como se não tivessem percebido a apatia do time do Brasil em campo, como se na verdade também não tivessem entendido como o goleiro croata foi muito bem sucedido naquele jogo, como se o Tite não tivesse deixado o Gabigol de fora, como se na verdade o Tite não tivesse convocado o Daniel Alves, como se na verdade o Tite, durante aquela mesma partida, poderia exatamente ter apresentado uma ideia de jogo diferente para o Brasil, jogando com mais intensidade, não é? Como se na verdade o Tite fosse um grande técnico, como se ele não tivesse perdido a Copa de 2018 da mesma maneira, querendo guardar forças para o segundo tempo, como se na verdade o Tite não tivesse feito uma eleição errática ali daqueles jogadores que iam cobrar o pênalti, principalmente o Rodrigo com 21 anos de idade, sendo o primeiro batedor, como se ele também não tivesse errado naquele momento da escalação dos pênaltis e das prioridades, deixando o Neymar por último. O Neymar, que é o melhor cobrador da seleção brasileira, nem sequer bateu o pênalti, como se você também aí, companheiro, não tivesse que promover julgamentos do Alisson ali, com aquele braço curto dele, costumeiro, porque toda bola vai ali pro gol, ou seja, agora, diante de um grande influenciador como ele é, porque ele tem muitos inscritos, é bastante assistido, o culpado daquele gol foi o Pedro. E os anti-rubro-negros, e inclusive alguns rubro-negros, escrevem dizendo, em função dessa influência, no meu entendimento, má influência, porque o Pedro estava ali no lugar que ele tinha que estar e marcado. O Pedro não estava lá na defesa, o Pedro não estava no gol, o Pedro estava no ataque. Ou seja, o companheiro desconsidera N fatores que na verdade suscitaram aquele gol de empate por parte da Croácia, que acabou infelizmente determinando a nossa derrota nos pênaltis. Ou seja, o companheiro, ele tem que culpar o Pedro. E aí você vai dizer para mim que isso não é anti-rubro-negrismo, que isso aí não é uma perda de oportunidade enorme para poder discorrer sobre outros tantos fatores que permitiram aquela derrota. Ele precisa frisar o Pedro. É óbvio que isso aí é anti-rubro-negrismo. Porque quando o Pedro bateu aquele pênalti e fez o gol, em momento algum eu gritei Flamengo ali. Eu não estou querendo lacrar não, porque você me conhece e sabe muito bem que eu não sou assim. Mas ali era um jogador da seleção brasileira, eu estava torcendo para a seleção brasileira. E eu estaria torcendo para a seleção brasileira se fosse o Rony,
que tivesse batendo aquele pênalti, se fosse o Veiga que tivesse batendo aquele pênalti, se fosse o Dudu, e eu de forma alguma iria utilizar de qualquer prerrogativa clubística para poder culpar o Palmeiras caso o Dudu tivesse perdido o pênalti. Isso me parece uma grande aberração e uma decepção em relação aos comentários sempre inteligentes, às vezes discordantes, como eu falei, do companheiro Rica Perrone. Isso aí é anti-rubro-negrismo, isso aí é a maior expressão do ódio ao Flamengo que esses jornalistas têm quando não torcem para o nosso clube. Podia ter questionado também ali o critério de escolha do Tite, podia ter questionado a gestão da CBF, que é uma porcaria, podia aproveitar a oportunidade também, em função dos conhecimentos que ele tem de futebol, para poder frisar, ele pode até ter falado, mas poderia ter frisado como frisou erraticamente que o culpado era o Pedro, do gol que o Brasil tomou, podia ter frisado ali da incompetência da CBF, do processo de escolha do presidente da CBF, dos líderes do futebol aqui do Brasil, podia ter feito uma série de questões que culminariam exatamente naquele gol, isso mesmo, que concorrem diretamente para aquele gol ali que o Brasil tomou e, por conseguinte, a perda da oportunidade de nós conquistarmos o Hexa, que estava fácil para o Brasil. Você vê aí, a Argentina não está jogando muito bem, por mais que tenha vencido o jogo ontem nos pênaltis. A França agora, que tem inúmeros desfalques, podia ter complicado a partida, não é? Eu achei que foi uma partida muito igual, acabei de assistir o jogo aqui, o Harry Kane perdeu lamentavelmente aquele pênalti, ele que para mim, futebol é subjetivo, estava sendo o melhor jogador da Copa, o Mbappé completamente anulado, o Brasil tinha tudo para ganhar, mas o culpado foi o Pedro. O culpado tem que ser o Pedro por causa do gol que o Brasil que tomou. Ou seja, o culpado é o Flamengo. E aí, sabe o que acontece? Aí, lá, disfarça, diz que não, fala que, na verdade, ele está falando Pedro, mas que isso não tem nada a ver com o Flamengo. Aí ele fala do Vinícius Júnior também, que é para agradar a torcida do Flamengo, como se o Vinícius Júnior não fosse o melhor do jogo ali. Vinícius Júnior ontem, meus amigos, era o único que propunha alguma jogada ou jogadas agudas ali pelo lado esquerdo. Era o único que propunha a agudeza dentro de campo e o Tite tirou. Então, eu quero dizer a você, e ele não deveria ser convocado, ele não deveria estar ali? Claro que deveria estar ali, óbvio que sim, um dos melhores jogadores do mundo, mas isso não tem nada a ver com o Flamengo, porque ele já não é mais do Flamengo, e provavelmente só vai voltar para o Flamengo quando ele tiver 30 e tantos anos, daqui a 15 anos, ele volta para o Flamengo, então isso não tem nada a ver. E eu quero frisar para vocês, é anti-rubro-negrismo sim. Meus amigos, se inscrevam no canal, deixem o like aí no vídeo, e tem aí o link de acesso à plataforma Bet7K. E até amanhã tem um vídeo pela manhã, vou estar lá na Gávea, inclusive de manhã, vou falar algumas coisas para vocês mais importantes em termos de novidades, vou conversar com algumas pessoas, vou gravar esse vídeo lá da Gávea e à noite tem a live raiz aqui. Então, deixando bem claro, não é nenhum depreciativo, não estou execrando ali o companheiro, eu só quero mostrar que ele realmente é um anti-rubro-negro, com todo respeito, ele é anti-rubro-negro, porque justamente nesses momentos mais instintivos é que eles aproveitam a influência que tem para poder botar o Flamengo na história ali como um vilão. Quer dizer que o Pedro foi o culpado pelo gol. Isso só pode ser brincadeira. Saudações rubro-negro.